Ih, tô ao vivo já. Deixa eu ver se a gente se apaga o outro aqui melhor. Não, desculpa. Se com essa fica melhor? Será? Eu acho que fica melhor com essa de lado. Fica melhor. Vamos ver, 20 segundos. Sejam todos bem-vindos. Todos quem? Vamos ver. Disputando horário de live com o Doc Ítalo Marcília, aí fica difícil mesmo. Aí não tem quem live que aguente. Oi Stephanie, tudo bem? Jéssica. Me avisa por favor se o som estiver muito baixo ou se estiver muito alto. Se o som tá bom, se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Mais uma live direta aqui do meu exílio, do quarto 8 do mosteiro beneditino Vitepax. Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Eu acho que sim. Se não estão, não estão falando. Então, a gente vai falar sobre o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, não. Senhor dos Anéis. É o nome correto do filme. E aí, gente? Oi, Carla. Tudo bem, Carla? Carol. Dani. Sejam bem-vindos à minha humilde residência. A minha humilde cela. Acho que é melhor tirar isso aqui. Ver se o som ficou melhor. Ficou maior? Ficou mais alto o som? Sejam bem-vindos à minha humilde cela aqui do quarto 8. Vou fechar a janela para não entrar mosquito aqui. A cela 8. Humilde cela 8 do Vitepax. Afonso. E aí, Afonso? Tudo jóia, cara? Como é que você tá? Pois vamos trocar uma ideia. Então, hoje a gente vai falar sobre o primeiro filme do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. E a minha ideia não é esgotar o filme ou o livro, né? Eu vou comentar sobre o filme, não sobre o livro. Mas a minha ideia não é esgotar o que a gente pode fazer, porque vocês vão perceber com a minha empolgação, que eu acho, né, que eu tava, enquanto eu tava assistindo o filme, eu tava totalmente empolgado, porque cada cena, cada coisa é muito rico, tem muita simbologia, tem muita coisa para aprender, tem muito ensinamento para passar. Todas as cenas, todas as cenas tem coisa para ensinar. Todas as cenas. Eu peguei a versão estendida, que quase 4 horas do primeiro filme. Ainda não assisti o segundo, vou assistir hoje. Quando acabar a live, vou começar a assistir o segundo. Terminar de assistir amanhã, obviamente. Mas enfim, eu vou narrando um pouco do como que o filme foi se desenrolando. Não é novidade para ninguém. O filme não é spoiler, porque todo mundo já viu, todo mundo já sabe. Quem não viu e não sabe, paciência. Esse filme foi lançado há mais de uma década. Vai lá pegar o filme para assistir. Para quem já viu 1, 2, 3, 4 vezes, assistir de novo, sempre tem cena, sempre é empolgante, sempre tem muito conhecimento para passar ali, então não tem problema nenhum também dar spoiler. Quando eu assisti o filme, eu já tinha lido o livro, então que spoiler maior que esse, então o filme começa com uma pessoa narrando, que não aparece, uma narradora, que é uma elfa, claro. Ela está narrando assim: a escuridão retomou as florestas do mundo. Surgiram boatos sobre uma sombra no leste. Os sussurros sobre um pavor inominável. E o anel percebeu que a sua hora havia chegado. Aí ele escorregou da mão do Sméagol, caiu no chão, o Bilbo achou, ficou 60 anos com o Bilbo, depois foi pro Frodo, aí entra no Senhor dos Anéis, de fato.
Então, é isso daí, começa desse jeito. E aí eu já entro assim, o assunto, de alguma forma eu vou acabar esbarrando na questão do confinamento, né, do isolamento, da quarentena, mas não é para... a princípio eu até queria abordar mais isso, só que eu comecei a ver ali, de uma certa forma, um roteiro para um caminho de amadurecimento, para um caminho de crescimento, para um caminho de estabilidade, de força, etc. E aí a gente começa mais, por exemplo, essa frase aqui é bem interessante, né? Que surgiram boatos sobre uma sombra no leste, né? O leste, para quem não sabe, é onde o sol nasce. Onde o sol nasce a China, por exemplo, fica no leste, né? Para se ter uma ideia, fica ao leste daqui. Então, uma sombra no leste, sussurro sobre um pavor inominável, e o anel percebeu que a sua hora havia chegado. Eu vou entrar nessas reflexões também mais a fundo. É uma live que vai acabar sendo uma live mais longa. Eu queria que fosse uma live mais curta, mas é muita coisa para se falar, é muita coisa interessante. Então vai acabar sendo uma live mais longa mesmo. Fiquem comigo aqui e vamos mergulhando junto nesse cenário. E aí começa com o Bilbo escrevendo Lá e de Volta Outra Vez, que é o livro dele aqui, é o livro O Hobbit, né? O livro vermelho, de capa vermelha dele, que é o Hobbit, que são as aventuras da vida acontecendo, né? É a vida acontecendo. E aí ele já começa a descrever os hobbits. Como são os hobbits? Os hobbits são comuns, eles gostam eles são apaixonados pelas coisas, e mais importante do que a paixão que eles têm uma paixão pela comida. Aí o cara vai lá dar um beijinho na mulher, só que em vez de dar um beijinho na mulher, passa um negócio de pão, ele pega o pão e come o pão. Mas também eles gostam da bebida, também eles gostam de plantação, também eles gostam de fumo, de fumar um cachimbo. Inclusive eu comprei um cachimbo que tá para chegar aí, que infelizmente não vai chegar aqui, vai chegar lá em Barra Mansa, porque o idiota aqui deu o endereço errado. E aí eles vão continuando, a vida do cotidiano, do dia a dia e por aí em diante. E eles são pessoas comuns, são uma vida comum acontecendo. Se você olhar pela sua janela, no seu bairro, na sua cidade, no centro da sua cidade, ou no bairro, na periferia e tal, você vai ver a vida comum acontecendo ali. As pessoas estão indo lá, estão indo no bar, estão bebendo, estão... Aquele cachimbo um cachimbo mais fino, chama cachimbo de leitura, porque a fumaça dele sai lá pra fora lá e não atrapalha você a ler o livro. Cachimbo de leitura. Tem cachimbos de 1 metro de tamanho e por aí em diante. Teve uma época que você botava cachimbo pra fora da casa pra poder fumar do lado de dentro e o cachimbo pra fora. Então tem coisas legais que o Pacheco me contou sobre cachimbos aí, que uma outra hora, quem sabe eu faço uma live, eu e o Pacheco, só sobre cachimbo, né? E eu comprei um cachimbo bem chique também, e muito trabalhado. Quando eu tiver lá em Barra Mansa de volta, eu vou pegar e eu vou mostrar pra vocês. Isso daqui a alguns meses, né? Não tô com pressa também não. Enfim, ele estava escrevendo lá, eu fiz uma anotação aqui porque é realmente longo, então eu vou usando a colinha aqui. Ele foi descrevendo, e aí era engraçado como que o pessoal, os hobbits, eles acham estranho esse negócio de sair para um lugar, ir para outro lugar, de viver aventura. Aí chega o Gandalf foi classificado como um perturbador da paz, ou seja, um cara que é um sábio, um mago. Eles não sabem o que é, eles não têm a noção. Então o brasileiro médio, a pessoa média, né, o cidadão comum, o cidadão mediano brasileiro, o cidadão quarta camada, o cidadão sextor, o cidadão, o afegão médio, como algumas pessoas dizem, esse pessoal, eles estão assim, eles vivem de acordo com o que as coisas vão acontecendo, eles vão vivendo, aí vai no boteco na sexta-feira à noite, aí vai no bar, vai na boate, aí bota uma música para tocar, aí quer uma coisa, ou seja, vivem baseado nos prazeres sensoriais, pode-se dizer assim, tato, olfato, paladar, o que não é problema. Não é problema você cultivar esses prazeres, né? Não é problema você cultivar
se apegar de alguma forma a ter bons prazeres, a fumar um bom cachimbo, um bom fumo, um bom charuto, né, ou a usar alguma coisa do tipo, né, que também serve para o paladar, né, a sentir um cheiro gostoso de uma comida, ou cheiro gostoso de uma terra molhada, ou cheiro gostoso de uma plantação, né, ou outros cheiros gostosos como perfume, por exemplo. Ou seja, as coisas que agradam os 5 sentidos, não tem problema nenhum nisso, não tem problema nenhum nisso. O problema é que quando fica só nisso, né? O Gandalf gosta de fumar cachimbo, ele gosta de beber bebida, ele gosta também de sentir o ar do campo, o ar do lugar. Então, não tem problema nenhum. O problema é quando fica parado nisso daí. Né? E aí você começa a estranhar as outras pessoas, estranhar aqueles que vivem um pouquinho diferente de você, aqueles que pensam um pouquinho diferente, entendeu? E aí a primeira coisa que aparece, e eu queria ressaltar em vocês um aspecto, né? Durante 2.500 anos, né? Vou botar um prólogo aí, né? Existiu uma batalha contra as forças de Mordor há 2.500 anos antes da batalha onde aconteceu lá, onde se passa o livro do Senhor dos Anéis, o filme do Senhor dos Anéis. Essa batalha, ela também foi uma batalha dura, também foi uma batalha difícil, tão difícil quanto a batalha que é descrita no Senhor dos Anéis. Ou seja, de tempos em tempos a gente acaba enfrentando mesmo algumas batalhas. Faz parte da vida, faz parte das coisas. De vez em quando o mal aparece de alguma forma e a gente tem que combatê-lo. Algumas vezes é mais ameno, outras vezes é menos. Às vezes aparece uma guerra mundial, às vezes aparece numa catástrofe regional, às vezes aparece num vírus, enfim. O mal está sempre à espreita ali, sempre aparecendo, a gente tem que sempre combatê-lo de alguma forma. O interessante é o seguinte, vamos pensar no anel. O que é o ponto central ali do Senhor dos Anéis? É o anel. Existem vários anéis, se eu não me engano são 3 para os elfos, 5 para os anões e 9 para os homens, e 1 para todos governar. 1 para todos governar, para todos subjugar, para todos trazer para a sombra. Então tem um anel ali, que é o interessante. E o que esses anéis todos representam? Os anéis todos são anéis do poder. Anéis do poder. Vamos guardar isso daí, que daqui a pouco vai ser interessante a gente se debruçar sobre isso daí. Os anéis, eles são anéis do poder. E um anel é aquele anel mais forte que domina todos os poderes. Vamos pensar sobre isso daí. Esse anel ficou... O cara cortou a mão da... O cara cortou a mão do... Ih, fugiu o nome do cara agora. Como é que é o nome do cara do Mordor lá? Aí, gente, alguém sopra aí pra mim o nome do cara lá. O Sauron. O cara cortou as mãos do Sauron e o anel caiu no chão e o Sauron desapareceu. O Sauron pegou... O Isildur pegou o anel do Sauron e foi jogar fora lá no poço. Chegou lá e falou assim, não vou jogar fora. E ficou com o anel. Voltando para casa, os orcs atacaram ele pegou, botou o anel, ficou invisível, caiu dentro do rio, o anel escapou da mão dele e foi para o fundo do rio. Ficou milênios no fundo do rio. Até que o Sméagol, que era uma tipo um hobbit, parecido com um hobbit assim, pegou o anel e ficou com esse anel durante alguns séculos. Não sei ao certo, no livro deve ter, no filme não fala quanto tempo. E ficou alguns séculos com esse anel. Lá nas cavernas escondidas lá da Montanha da Perdição, no caminho da Montanha da Perdição, não me lembro qual lugar, deixa eu ver se eu anotei aqui. Um Gollum, não anotei. O Bilbo achou o anel e pegou o anel e ficou 60 anos com esse anel do poder. Depois ele fez a festa de despedida dele lá e na hora dele se despedir, ele tinha que dar o anel, ele não conseguia, ele ficou irritado, ele ficou desorganizado ali, de alguma forma desordenado,
o Gandalf teve que botar uma pressão nele para ajudá-lo, e ele não conseguiu dar o anel para alguém. Ele, no máximo que conseguiu foi virar a mão, deixar o anel cair no chão e saiu. Depois o Frodo foi lá e pegou o anel com a mão dele lá, porque o Gandalf não ousou colocar a mão nesse anel, no anel do poder. No anel do poder. Olha que interessante. Esse anel, a frase que estava acontecendo lá, olha como que aconteceu. A escuridão retomou as florestas do mundo depois de 2.500 anos. Surgiram boatos sobre uma sombra no leste e sussurros sobre um pavor inominável. E o anel percebeu que a sua hora havia chegado. Você entende? Esse anel do poder, deixa eu entrar nesse primeiro. O que é esse poder? O que é esse anel do poder? Existe uma coisa, e aí a gente faz uma alusão, existe um algo que está no nosso íntimo que é profundamente desestruturante da nossa personalidade, da pessoa, da gente como de fato ela é. É uma desordem natural, original, que existe. Essa desordem original que faz parte da nossa Constituição, não tem como a gente fugir disso. A teologia chama de pecado original. Mas enfim, é uma desordem, a gente é imperfeito, a gente tem uma certa desordem e ela fica lá dentro da gente. Ela fica lá dentro da gente. E qual que é a raiz dessa desordem? Qual que é a raiz? Qual que é a causa íntima, a primeira, a motivação que tem íntima dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que provoca todas as outras desordens? Chama-se soberba. Chama-se soberba. A soberba é achar que pode ter o poder, o controle sobre as coisas que estão à sua volta, sobre as coisas que estão ali. Oi, Carla, tudo bom? César, beleza, cara? Pedro, tudo jóia? Tem mais gente que eu não cumprimentei aí, me desculpem, eu estou mais focado em ir avançando do que em cumprimentar, porque senão, enfim, a live não acaba nunca. Esse anel do poder, ele simboliza, de certa forma, essa sementinha do poder que tem dentro da gente, né, do controle, né, de tentar controlar, de tentar querer fazer o controle sobre algumas coisas que não estão sob o nosso controle. Quer dizer, sobre todas as coisas que não estão ao nosso alcance de controlar. E olha que interessante, vou voltar na frase de novo. A escuridão retomou as florestas do mundo, surgiram boatos sobre uma sombra no leste, sussurros sobre um pavor inominável, e o anel percebeu que a sua hora havia chegado. Essa sementinha que tem dentro da gente, que quer ter controle, quer ter poder sobre as coisas, ela sente que a hora dela chega quando surge uma escuridão sobre as florestas do mundo, quando surge boatos sobre uma sombra no leste, quando surgem sussurros sobre um pavor inominável. O que significa isso? Significa que tempos agitados, quando a gente está na iminência de uma catástrofe, existe uma ideia catastrófica rodando, uma ideia apocalíptica acontecendo, algo extremo, algo diferente, algo que parece que vai mudar a história da humanidade, que talvez vá destruir a humanidade. Essa sementinha da tentativa de controle, ela vem de dentro da gente e brota. Ela aparece, ela dá um jeito de aparecer, ela dá um jeito de tentar encontrar um caminho para encontrar essas sombras também. Então quando a gente está diante de uma situação como a gente está agora, da epidemia do coronavírus, quando a gente estava diante da situação do H1N1 há alguns anos atrás, quando a gente estava na situação da virada do milênio, quando a gente estava na situação
e persiste até hoje a questão das mudanças climáticas, do aquecimento global, quando a gente está numa situação diante de uma iminência de guerra, do atentado de 11 de setembro de 2001, da guerra do Iraque, da guerra do Golfo Pérsico, da guerra do Vietnã, da Segunda Guerra Mundial, enfim, quando a gente está na iminência de algo catastrófico que está para acontecer, que está acontecendo e que tem uma sombra pairando sobre a gente, o sussurro de algo inominável, de um pavor inominável acontecendo, essa sementinha da nossa soberba, ela surge através de uma tentativa de querer controlar, de querer o poder de controlar aquilo que está à nossa volta, de querer ter controle sobre aquilo que está à nossa volta. Isso se manifesta, né, falando dentro da psicopatologia, pode-se dizer assim, através da ansiedade, através da síndrome do pânico, através da hipocondria, entre as variações da ansiedade, entre outros, né? Através dessa tensão que fica em torno da gente, que a gente quer de alguma forma achar que consegue controlar aonde o vírus vai, aonde o vírus não vai, se a gente vai pegar, se a gente não vai pegar, entende? E a gente quer controlar, e quando a gente se depara com um não controle, eu não escolhi passar por essa quarentena, eu não escolhi estar vulnerável ao vírus, eu não escolhi que o governo decretasse, municipal, federal ou estadual, decretasse os decretos XYZ, ou que acontecesse determinada coisa na União Europeia ou na ONU, ou seja lá onde for. Eu não escolhi isso. Quando eu não escolhi algo e eu tenho que me sujeitar a esse algo, essa ilusão de controle, de poder, ela é quebrada de alguma forma. E aí gera-se uma ansiedade, gera-se uma patologia nisso daí. Como que a gente supera isso, né? A gente vai ter isso para sempre. Para sempre, até morrer. Para sempre não, né? Mas até morrer a gente vai ter isso. Depois que a gente morrer, sei. Até morrer. Grande Lucas, Ei Rayane, tudo bom? Ticiane, Gabi, tudo jóia? Vanusa, tudo bem? Eu acho que o pessoal acha que acabou a live do Ítalo, o pessoal tá vindo pra cá. Enfim, a gente tá falando aqui sobre o Senhor dos Anéis, né? E sobre como que o anel, ele representa aquela desordem original do nosso íntimo, que é a soberba, que é a tentativa de controle, que é o desejo de controlar as situações que a gente não pode controlar. Então, como que a gente faz para poder superar isso de alguma forma, poder lidar com isso de alguma forma? A gente tem que ir passo a passo, amadurecendo e crescendo e buscando algum tipo de harmonia, manter algum tipo de harmonia para que a gente possa crescer, de harmonia interior, pode-se dizer assim, para que a gente possa crescer. Voltando para o filme, né, depois que isso tudo aconteceu, o Gandalf falou pro Frodo: olha, você deu merda, deu ruim, os caras estão vindo aqui, eles vão pegar, você precisa sair daqui do condado, o seu nome não é mais seguro, enfim, você tem que sair daqui. E aí ele vai abandonar o condado, ele se coloca de prontidão, não, eis-me aqui, não, eu vou e tal, arruma uns amigos dele lá pra ir, meio que sem escolher também, meio que na sorte, bum, vai correndo. Aí já tem os desafios, né? Ele encontra com os Nazgûl no meio, que são os Cavaleiros Sombrios lá no meio do caminho, tem que fugir, tem que se esquivar, pula na balsa, entra na casa, aí tem no livro, mas não tem no filme, ele entra na casa de um dos parentes dele, depois acaba tendo que fugir pelos fundos e entra na floresta. Quando ele entra na floresta, ele encontra com Tom Bombadil, que não aparece no filme, mas que o livro tem uma boa parte sobre isso daí. Tem as aventuras também lá junto com Tom Bombadil e com a Frutos do Ouro, que é uma semideusa lá, e o Tom Bombadil também é um semideus, enfim, alguma uma coisa desse tipo. E aí mas o que acontece? O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para o próximo passo. A gente não consegue chegar num ponto onde a gente consegue destruir o anel.
o anel precisa ser destruído. A única forma de destruir o anel, eu vou falar depois, beleza. Mas a única forma tem uma forma de destruir o anel e precisa, é o único caminho, tem que destruir o anel. Tem que destruir esse anel do poder, do controle, da soberba, tem que ser destruído. Ele tem que ser destruído de alguma forma. Mas existe uma forma só. Só que você não consegue chegar lá, tanto é que são 3 filmes de longa-metragem. Você chegar lá no ponto onde destrói o anel. Vou deixar a live salva. E aí, para chegar lá, a gente tem que ir passo a passo. Então, e esse passo a passo, também, de certa forma, é um caminho para o nosso amadurecimento pessoal. Também é um caminho para a gente ficar forte, para a gente ficar saudável, para a gente ficar maduro. Para a gente fazer o que a gente precisa fazer. Para a gente salvar a circunstância. Só que a gente tem que, para a gente salvar a nossa vida, né? Só que a gente tem que salvar a nossa vida salvando a circunstância. Salvando cada circunstância. Então, como que a gente faz isso? Tem que ir passo a passo. Tem que ir seguindo a missão. Alguém vai te dar a missão da sua circunstância, do momento, você tem que focar nessa missão desse momento e os desafios da missão desse momento. Qual que é a primeira missão deles? Eles tinham que chegar na estalagem, chamado Pônei Saltitante, e encontrar o Gandalf lá na estalagem. Enquanto isso, o Gandalf foi resolver outras situações, outras coisas. Passaram pelos desafios todos, conseguiram fugir do Nazgûl, passaram pelo Tom Bombadil dentro da floresta, que não aparece no filme, mas aparece no livro. Conseguiram enfrentar a floresta e chegaram no Pônei Saltitante. Chegaram lá, o Gandalf não estava lá. Fudeu. E agora, já para a primeira missão já aconteceu, já não deu certo. Só que aí vem a primeira coisa, uma primeira lição aí grande, forte pra gente também. O Gandalf, ele foi providente. Ele providenciou, ele pensou nas possibilidades e se precaveu. Aí ele já deu um salve lá pro camarada dele, lá pro colega dele lá, que era o guardião chamado Passo Largo. E o Passo Largo já ficou sobre aviso lá. Falou, se o Gandalf não aparecer, eu vou e cuido. Ou seja, o Gandalf não deixou os hobbits desamparados. Ele pensou na possibilidade dele não conseguir chegar lá e pensou num plano B e já colocou no plano B. Já botou o plano B para colocar, para poder fazer. Para poder ir em andamento. Então, quando ele chegou lá, não conseguiu. Aí já aparece uma das cenas, inclusive esse filme número 1, O Senhor dos Anéis, tem as cenas de batalha mais fodas que tem. Nesse filme, o Passo Largo, o guardião Passo Largo, conseguiu encontrar, que depois a gente foi descobrir que é o Aragorn, conseguiu encontrar os hobbits, conseguiu despistar os Nazgûl e partiu para outra missão. A missão para ir até Valfenda. Enquanto isso, o Gandalf estava resolvendo outra treta. Ele estava lá tentando falar com Saruman para tentar se organizar, para tentar organizar uma ofensiva contra o Sauron, o Passo Largo. Quando eu li no livro, eu não tinha visto o filme ainda, então para mim era só Passo Largo. Depois, lá em Valfenda, no Conselho de Elrond, é que ele foi apresentado como Aragorn, herdeiro de Isildur, filho de Arathorn. Então, tem a cena do confronto entre o Gandalf e o Saruman, que é uma cena muito foda, mas a gente não convém entrar nessa questão aí. Um detalhe muito importante ali, que o Saruman toma o bastão do Gandalf e subjuga o Gandalf, mas não convém a gente entrar nesse assunto aí. E tem os Nazgûl, que são os espectros, os reis antigos que tinham os 9 anéis, que vão correndo atrás do Anel do Poder, que são escravos do Anel do Poder, são escravos do poder. Eles aceitaram lá e se tornaram espectros escravos do poder. O Anel, ele tem esse poder de fazer isso, de transformar as pessoas em escravos dele.
fez isso envenenando a mente do Gollum, fez isso com todo mundo lá e fica o tempo todo tentando. Esse anel da soberba, esse anel do controle, ele fica o tempo todo tentando a gente. Entramos na segunda missão. Conseguiu concluir a primeira? Beleza. Não foi lá essas coisas, teve muito risco, teve muita confusão, foi com esforço, já dormiram no chão e tal, mas ainda estava lá. Entrou na segunda. Segunda, ir para Valfenda. Caminho duro, mas eles tinham um guardião junto com eles. Então eles estavam bem, né? Pode-se dizer que eles estavam bem assessorados ou bem preparados para o caminho. Por imprudência deles lá, de alguma forma lá, eles arrumaram uma fogueira na montanha e denunciaram a posição deles pros espectros do poder lá que foi atrás deles. Pros Nazgûl foram atrás dele. Aí acontece a segunda cena foda de batalha desse filme, que é a cena do Aragorn, do Passo Largo, contra 5 Nazgûl, que pra mim talvez seja a cena mais foda de todos os 3 filmes. Essa cena onde ele entra lá e vai batalhando com um cara com uma tocha de fogo na mão e uma espada na outra mão. E a tocha de fogo e a espada também são simbólicos, mas também não convém entrar nessa simbologia agora. Mas pensem aí, e quando forem assistir o filme, pensem também. Enfim, o Frodo ele é ferido de morte por causa como consequência dessa imprudência deles. O Frodo acaba sendo ferido de morte. Ele acaba correndo risco de morte mesmo. Então deixa eu só tirar para ver se eu consigo tirar a luz aqui. Não vou conseguir fazer. Deixa eu ver. A luz não, parece que a luz anda junto, não é possível. Beleza. Bom, o Frodo é ferido de morte. Ó, o Dr. Pacheco. Tudo bom, Dr. Pacheco? Saudades, hein? Saudade. Muito obrigado por tudo aí. Já vi que você já deixou pra mim lá embaixo a marmita lá. Enfim. Cara, até desconcentrou aqui. Enfim. O Gandalf não, o Frodo é ferido por uma espada do Nazgûl, que é um escravo do poder, é um espectro escravo do poder. Ele é ferido de morte, e aquela ferida tem um veneno, e ele vai se transformar num daqueles caras também, num escravo do poder, num escravo do anel do poder, num espectro. E aí o que acontece com ele? O Passo Largo fica desesperado e começa a falar: eu posso fazer o que está ao meu alcance, mas eu tenho que levar o Frodo pros elfos, porque só os elfos podem curar, só os elfos conseguem curar. E aí eu entro numa simbologia de quem são os elfos, né? Que não convém entrar aqui. Até sugiro, quem puder fazer, tem alguns cursos sobre o Senhor dos Anéis. Um deles que é muito bom, eu não fiz, mas que é muito bem recomendado, eu vi alguns pedaços, feito pelo padre Paulo Ricardo. Ele deu um curso de férias especificamente sobre o Senhor dos Anéis, muito bom. Talvez eu faça, no momento futuro eu faça esse curso, se ele não sair do ar, se não for tirado do ar. Mas enfim, os elfos, eles têm um poder espiritual que está acima do poder comum das ervas, das plantas, das coisas naturais, das coisas da natureza. E muitas vezes esse poder espiritual, ele é um poder que nós psicólogos também temos. Porque é um poder espiritual, não é um poder espiritual no sentido religioso, metafísico não, mas no sentido religioso, mas no sentido de transcendente, que a gente tem de tocar naquela ferida que um espectro escravo do poder tocou, feriu aquela pessoa, feriu aquela alma, e aquela alma ia se decompor e ia se tornar mais um espectro, mais um fantasma.
E a gente tem essa capacidade, como psicólogos, de tocar nessa ferida de uma forma totalmente especial, com um poder que não é nosso. Um poder que não é nosso. Por que eu digo um poder que não é nosso? Aparece uma elfa do nada lá, né, do nada aparece, e é muito legal que muitas coisas acontecem do nada no Senhor dos Anéis, e mostra como que a gente realmente não tem controle sobre as coisas boas e as coisas ruins. Aí a elfa vai lá e ajuda o Frodo, e pega o Frodo e vai correndo, fugindo dos Nazgûl, invoca uma magia lá para poder a água varrer os Nazgûl para longe. Só que aí o Frodo tá muito mal mesmo, ele tá sucumbindo. Aí ela abraça, ela olha pro Frodo, aquele olhar profundo dela, brota uma gota de lágrima aqui, e ela ama aquela criaturinha ali, e ela pensa que ele, porque assim, até então, quem era o Frodo? Era porra nenhuma. O Frodo era um hobbit que estava carregando um anel para eles lá. Pegasse o anel do Frodo e foda-se, e leva o anel para lá. Mas não, o Passo Largo cuida dos elfos, dos hobbits. Esqueci o nome dela, cara. Esqueci o nome dela mesmo. Essa elfa, ela cuida do hobbit. Tem uma fala fantástica nessa hora que eu vou falar. Tá aqui, anotada para eu repetir. Ela ama profundamente essa criaturinha que ela mal conhece, que tá ali, que é um comum, que é um daqueles hobbits que tava lá. Éowyn? Eu não lembro agora se é. Eu acho que não é Éowyn, não. É a que tem uma... Não é Galadriel também, não. É a que tem um romance lá com o Aragorn. Enfim. Voltando ao assunto. Ela olha para aquela criaturinha ali, que é aquela criaturinha lá que estava bebendo, enchendo a cara, que é desastrada, que é imprudente, que estava no mundo dele, na vidinha dele, que é o brasileiro médio, que é o afegão médio, que é o popular, que é o quarta camada, que é essa criaturazinha aí, mas que resolveu dar a iniciativa de dar o passo e botar o pé na estrada, sem saber para onde que a estrada ia levar. Ela ama profundamente, abraça ele, e todo o poder que ela tem, ela com todo o amor, todo o carinho, ela fala assim: a graça que me foi dada, que seja passada a ele, que ele seja poupado. Ou seja, ela que é uma criatura mais elevada, que é uma criatura iluminada, que tem uma magia, que tem uma graça, ela tem uma graça que foi dada para ela, por amor, ela abraça aquela criatura mais limitada, mais baixa, mais comum, mais quarta camada. Ela abraça porque está ferido de morte, porque vai se tornar um espectro, porque vai se tornar um fantasma, porque está envenenado. Ela abraça com amor, com lágrima nos olhos, uma dor, o amor que é a dor de estar diante da morte de alguém, de uma vida. Ela fala: a graça que me foi dada, que seja passada a ele, que ele seja poupado. E a partir daí ele consegue tomar um fôlego de vida, e ela consegue levá-lo até Valfenda, e em Valfenda ele passa por um longo tratamento de vários dias num lugar que é um paraíso, né? Aquele lugar que é um paraíso. Enfim, conseguiram chegar em Valfenda, né? Driblaram os Nazgûl, fizeram tudo, foi duro, enfrentaram a morte, ele foi envenenado, a ferida que ele tem, o Gandalf fala, a ferida que ele levou no peito aqui vai seguir ele para sempre. Se você for vendo o filme, toda vez que ele chega perto de um Nazgûl, aquela ferida dói, aquilo incomoda. Toda vez que ele chega perto de um desses espectros,
que são escravos do poder, aquela ferida dói. E o que é a dor daquela ferida? É o veneno que vai transformar ele também num espectro igual aquele lá. É Arwen, filha de Elrond. Boa, Orlando. É isso aí, cara. Muito obrigado por ter ido lá no Google verificar. Essa mulher amou profundamente Frodo. E pediu que a graça seja dada a ele. Enfim, conseguiu-se chegar num outro ponto, né? Cumpriu-se uma meta, salvou-se uma circunstância, que foi de chegar no Pônei Saltitante. Estabeleceu-se uma outra meta, que era ir para Valfenda, conseguiu cumprir a meta, conseguiu salvar a circunstância, entre trancos e barrancos, com a estocada, com o veneno, com o risco de morte, com as pessoas se dando ao máximo, as pessoas se arriscando, e conseguiu chegar lá na Sociedade do Anel. E aí o que acontece na Sociedade do Anel? A Sociedade do Anel, Valfenda é um paraíso, né? Eles ficam num lugar que é um paraíso. Aí a tendência deles é querer estacionar nesse lugar. Ou falar, eu já cumpri minha meta, já andei até aqui, já amadureci até certo ponto, cheguei num ponto onde eu estou mais ou menos iluminado, mais ou menos maduro, mais ou menos forte, estou fazendo minhas coisas, estou trabalhando, estou pegando meu dinheiro, estou pagando minhas contas, eu estou vivendo a minha vida e tal. Chegou num ponto ali. Aí quais são as duas tentações que acontecem ali? Uma de querer ficar nesse paraíso e a outra de querer voltar lá para trás, para o condado da infância. Vamos voltar para o condado. Essa é a tentação que tem. Sim, a Camila está dando falando sobre como que isso mostra que nossos bens espirituais não são dados para nós mesmos, né? São dados para que a gente use de alguma forma com as outras pessoas. E não é a gente que escolhe se a gente vai ganhar ou se a gente não vai ganhar, se a gente vai passar, se a gente não vai passar. A gente só pode acolher e amar. Mas enfim, o que é a Sociedade do Anel? A Sociedade do Anel é quando junta todo mundo, junta um anão, um elfo, os homens, o hobbit, o mago, e junta todo mundo ali e vão pensar. Vamos pensar. Vamos botar a razão para funcionar. Vamos criar uma estratégia para a gente conseguir destruir o anel. Vamos fazer uma forma de trabalhar coordenado. E aí é importante, assim, para quem vai assistir o filme, todas as conversas, como as cenas anteriores todas têm coisas úteis para se ensinar, obviamente tem. Mas quando está lá no Conselho de Elrond, quando está em Valfenda, em geral, todas as conversas que acontecem, todos os diálogos que aparecem no filme, eles são muito profundos. Eles falam muita coisa. Então eles são, de alguma forma, a minha interpretação simbólica, que essas conversas todas, tanto na reunião quanto nos bastidores ali, são de alguma forma nossos afetos, as nossas faculdades humanas, mentais, a nossa razão, o nosso intelecto conversando entre si. Para quê? Para tentar, de alguma forma racional, razoável, estabelecer uma estratégia para lidar com a demanda que tem, que é uma demanda enorme, que é a demanda da salvação da humanidade, de si mesmo. Que é essa demanda enorme que existe. Então chega num ponto onde você tem que mobilizar tudo. Todo mundo tem que mobilizar, tem que conversar, tem que se debruçar sobre isso, para coordenar de alguma forma todas essas faculdades, esses poderes, essas ferramentas, para estabelecer algum tipo de estratégia, para fazer um trabalho coordenado ali, para poder alcançar o objetivo. Beleza. É isso que a gente deve fazer diante de um desafio que está na nossa frente. Tem que teve que se colocar mais a prova primeiro. É assim, para a gente chegar nesse ponto, para nossas faculdades começarem a conversar entre a gente precisa passar por desafios. É sempre assim. A gente sempre tem que ir, alguma coisa tem que ir forçando
para ir adiantando. Aquele que é mais adiantado tem que ir puxando o que está mais para trás, para a gente ir mantendo para a gente ir amadurecendo e ir caminhando na jornada que a gente tem que fazer. Quando a gente está diante de um desafio na nossa vida, um grande desafio na nossa vida, a gente tem que agir dessa forma. A gente tem que colocar a razão para funcionar, conversar de alguma forma harmônica, a razão com o intelecto, com as faculdades da razão, né, com as faculdades humanas nossas, com os afetos, com as paixões. Tudo isso tem que conversar entre si de alguma forma para que a gente consiga chegar a uma estratégia para avançar diante desse problema e resolver esse problema, para ser providente em relação a isso. Uma fala que é feita lá, que é uma coisa importante: o anel só pode ser destruído no fogo onde foi forjado. Isso talvez eu vá abordar lá para frente, no terceiro filme, por exemplo. Devo abordar isso daí com mais precisão. A única escolha possível é essa: destruir o anel no fogo onde ele foi forjado. Ele não consegue ser destruído de outra forma. Essa desordem inicial, interior, original que a gente tem, que é a soberba, que é a tentativa de controle, que é o achar que pode prover sobre a própria vida, o achar que pode dominar a própria vida, o achar que pode conhecer a própria vida, ela só vai conseguir ser destruída no mesmo fogo onde foi criado. Da mesma forma onde foi criado, no mesmo fogo. Só o fogo que criou que tem a capacidade de destruir. Então o pequenino Frodo, pequenininho Frodo, né, ele resolve levar o anel. Quando tá todo mundo brigando, o pequenininho resolve levar o anel. Por que é o pequenininho? Porque a gente tem que entender que o contraponto do poder é a humildade. O contraponto da soberba é a humildade. O contraponto da tentativa de controle é saber que não tem controle. É saber que você é frágil, é saber que você depende do outro, é saber que você é o menor de todos. É saber que você é essa virtude. Se você for colocar ali as virtudes que estão debatendo entre si, o Aragorn, o outro cara lá que é regente, que é filho do regente, esqueci o nome dele, que acaba morrendo, o anão, todos eles são de alguma forma algumas das nossas virtudes, algumas das nossas faculdades conversando entre si. E tem alguma coisa pequenininha ali de mínima, de frágil, de humilde, que é o que tem que tomar força, o que tem que tomar frente. É o Boromir, irmão do Faramir. Beleza, ótimo, Rolando. O meu assistente Google. Muito obrigado mesmo, cara. Só com memória como é que é, né? Então, assim, a gente tem que entender isso, que a gente só consegue ter algum tipo de domínio sobre esse anel, sobre essas desordens, sobre essa tentação que tem, sobre essa tentativa do mal de tomar a nossa mente e nos envenenar. A gente só consegue ter controle sobre isso quando a gente se assume fraco, quando a gente se assume pequeno, quando a gente se assume vulnerável diante disso tudo. E quando a gente sabe que a gente precisa dos outros. Ele falou assim, eu vou levar, apesar de eu não saber para qual lado que fica Mordor. Até na hora que ele está saindo, ele fala assim, fica para a esquerda ou para a direita? O Gandalf fica para a esquerda, eles vão para a esquerda. Assim que se forma a sociedade do Anel. Assim que se forma a coordenação das nossas faculdades humanas, das nossas faculdades mentais, das nossas virtudes, das nossas potências, das nossas paixões, para que a gente consiga superar esse mal que tem dentro da gente, ou esse mal que se apresenta de alguma forma, de forma exterior para a gente. Porque você vê que existe um mal que está fora, que é o Sauron, que está forjando um exército, que está criando criaturas nojentas e terríveis, que está forjando espadas, que está destruindo as coisas e tal, que está fora.
Mas a única forma de destruir ele é destruindo essa porcaria desse anelzinho que fica dentro da gente, que é essa sementinha da soberba. Então não adianta você destruir o míssil nuclear, não adianta você destruir o coronavírus, não adianta você destruir a ameaça biológica do incêndio na Amazônia, seja lá de onde for. O que você vai conseguir destruir isso de fato, vai conseguir destruir o mal de fato, é quando você conseguir destruir esse pequeno anelzinho da soberba, da arrogância, da tentativa de controle que está dentro do seu coração. Isso que é importante. E aí eu tenho umas últimas anotações que eu falei aqui só para a gente encerrar. Eu não vou encerrar com 1 hora não, vou encerrar antes. A Sociedade do Anel, ela é reunida para uma finalidade, que é destruir o anel do poder, do controle, da soberba. Então a gente tem que mobilizar tudo que a gente pode para destruir isso, para destruir essa soberba que corrompe a gente, que envenena a gente, para destruir essa desordem que faz com que a gente se torne cada vez pior, que vai fazer com que a gente se torne um espectro, que pode às vezes ficar 60 anos, 2.500 anos, séculos, por aí em diante, mas vai fazer a gente tornar aquele espectro, aquele fantasma envenenado e escravo do poder, escravo da soberba. Então a gente tem que mobilizar tudo em relação a isso. Todas as faculdades humanas em dedicação total para encontrar algum tipo de harmonia ou de coordenação e traçar uma estratégia de ação. Só que a gente corre o risco de, quando a gente faz isso, a gente fica inteligente, a gente fica equilibrado, a gente fomenta as virtudes, fortalece as virtudes, ganha a espada que brilha diante do orc, ganha a mithril, que é a armadura, a malha de aço, né? Pega os melhores guerreiros e fica o fodão, a gente vira o fodão, aí a gente cai, sabe no quê? No primeiro erro, que é a tentação do anel, que é a primeira tentação do anel. A gente comete o primeiro erro, a gente entra dentro daquela ideia do poder, de que a gente pode controlar isso de alguma forma. Lógico que você vê ali o tempo todo que eles sábios, os mais sábios, como o Aragorn, por exemplo, o Gandalf, eles entendem que não é assim que se vai fazer, que eles têm o tempo todo diante deles alguma coisa acontecendo nova, alguma coisa inesperada. Então acontece a primeira treta, né? Primeiro que ele vai atravessar a escuridão lá, aí vem a magia do filho da puta do Saruman lá e joga as coisas em cima deles, né? Aí depois eles jogam neve em cima deles. Eles têm que entrar na caverna. Entra na caverna, eles vão dar de cara com quem? Com um monte de Goblin, que depois vai fazer com que apareça a cena mais foda de todas as cenas mais fodas que é o confronto entre o Gandalf contra o Balrog, que só esse confronto por si só já daria para fazer 50 lives só para falar sobre esse confronto e sobre os detalhes desse confronto. Enfim, mas sempre acontece alguma treta, as faculdades ali se desvencilham, um tenta trair, o outro tenta trair, acontece uma treta, alguém vem de fora, ataca, o filho da putinha do desastradinho lá do Pippin, ou do Tukin, do Peregrine Tukin lá, sei lá, o Pippin ou o outro, esqueci o nome do outro, derruba o balde, ou então tropeça não sei na onde, ou faz... Enfim, sempre acontece alguma coisa inesperada, sempre acontece um deslize, um desastre, o caminho é difícil, alguém vem e ataca, ou enfim, não dá para controlar. Você pode você pode ser o mais fodão dos mais fodões de tudo, você não vai conseguir controlar as circunstâncias da sua trajetória. Não vai conseguir controlar. E é bom que você entenda isso, porque se você achar que você consegue controlar, você vai cair, você vai acabar caindo naquela tentação de tentar pegar o anel e usar o anel, ou achar que pode, enfim, controlar de alguma forma aquilo que está fora do seu controle. Mas a sociedade continua existindo, né? Mesmo ela desfeita, mesmo indo cada um para um lado, no final do filme ela continua existindo. Ela continua existindo de uma outra forma, mas continua existindo.
E aí eu só vou finalizar para vocês, eu vou ver se eu consigo fazer isso, se tem essa possibilidade, de eu passar para vocês um trechinho. Eu acho que não tem essa possibilidade. Ih, vai entrar... Não, não é isso que é para entrar não. Né, não tem. Não tem essa possibilidade. Eu não sei, eu não lembro como é que faz, eu não sei como que faz para passar para passar um videozinho. Eu queria passar um videozinho para vocês que é da fala, eu vou postar no feed, nos stories, da fala que o Gandalf faz, que é uma das falas mais principais, uma das melhores falas. Vou baixar e pôr, eu já baixei já, né, mas eu vou pôr nos stories, eu vou pôr no feed também, que é uma fala do Gandalf com o Frodo, onde ele fala duas coisas. Primeira, que é para não se precipitar em julgar o Gollum, porque de alguma forma ele sente que pode ter um papel ali naquela trajetória. Então assim, você acha que é melhor matar, né? Então, enfim, ou acha que é melhor fazer isso, não se precipita em julgar, não pensa que você sabe aquilo que você não sabe, nem os sábios sabem tudo. Ele fala isso. E a segunda fala que é o seguinte, quando o Frodo fala assim, eu queria que o anel nunca tivesse caído. Eita, deixa eu só atender o telefone rapidinho. Oi? Tá jóia, eu vou chegar, eu vou pegar aí, tá bom? Obrigado. Pessoal, desculpa, é a minha janta que chegou. Fiquei até vermelho agora. Para finalizar, a última frase que eu quero finalizar é essa frase. O Gandalf fala pro Frodo o seguinte, o Frodo fala assim, pô, eu queria que esse anel nunca tivesse caído da minha mão. Ou seja, eu queria que essa circunstância onde eu tô nunca tivesse acontecido, que eu estivesse lá no meu condado, da minha infância, vivendo os meus prazeres, e não tivesse que fazer isso que eu tô tendo que fazer agora, essa missão que eu tô tendo que fazer agora. E aí o Gandalf responde para ele, a gente não escolhe o tempo onde a gente está vivendo, a gente não escolhe a nossa circunstância. A circunstância, ela é apresentada pra gente, ela é imposta pra gente. O que a gente escolhe é o que fazer, a nossa resposta diante da circunstância. Então a nossa vocação é isso. A nossa vocação é isso. Vocação é chamado. Chamado do quê? Da realidade, da circunstância, das coisas que estão sendo apresentadas para nós, das coisas que estão sendo impostas a nós. E a gente não escolhe o nosso chamado. A gente não escolhe o que está sendo feito, o que está sendo apresentado para a gente. A gente só escolhe responder. Responder dentro da circunstância, dentro do momento. Como eu falei para vocês aqui, tem que cumprir a primeira missão, a segunda missão, a terceira missão, a quarta missão, a quinta missão, a sexta missão, por aí em diante. E passo a passo até você conseguir chegar lá. Mais ou menos como a gente consegue ver na descrição das 12 camadas da personalidade, um passo depois do outro, para a gente conseguir chegar num nível de maturidade, para a gente conseguir entender as coisas que estão acontecendo, ou seja, cumprir a nossa vocação. Então, como o Frodo aceitou o fardo e pediu a ajuda dos amigos todos e das faculdades mentais todas e se mobilizou e refletiu sobre isso, de carregar o anel para ser destruído, você e eu, a gente também tem que aceitar nosso fardo, o que é a nossa circunstância hoje. A nossa circunstância como homem, como mulher, como brasileiro, como pai, como mãe, como filho, como psicólogo ou outro profissional da saúde ou não. A nossa circunstância é essa, está pedindo. O problema que está diante da gente, a doença que está diante da gente, a dificuldade financeira que está diante da gente, o coronavírus que se apresenta, a quarentena, que pode durar aí, sei lá, 40, 90, 180 dias. A gente tem que responder com coragem e sabendo que a gente não tem controle sobre isso. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. A gente não sabe o que vai acontecer na próxima esquina, na próxima caverna que a gente vai entrar, na próxima montanha que a gente vai atravessar. Mas a gente sabe que a gente tem um caminho para seguir. Beleza? Então eu vou encerrando aqui.
Já está dando 59 minutos. Fiquem com Deus. Eu vou postar o trechinho do Gandalf nos meus stories, acompanhem lá nos stories. A live vai ficar salva por 24 horas. Printem a live se vocês acharam que é interessante, que foi algo maneiro, que foi bom ter falado sobre isso, que foi útil, relevante de alguma forma. Compartilhem aí. E é isso aí. Abraço.